Você já percebeu que quanto mais você grita, menos autoridade parece ter, e que quanto mais você insiste, mais seu filho parece te ignorar. Agora, imagine uma realidade diferente. Uma casa onde a criança obedece sem medo, respeita sem pressão e coopera sem ameaças. No Japão, isso não é uma exceção. É cultura. Hoje, você vai entender um método japonês que ensina a autoridade natural, sem gritar, sem castigar e sem destruir o vínculo emocional com seu filho. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que a autoridade nunca foi sobre força, mas sobre algo muito mais profundo. Quando um adulto grita, ele acredita estar impondo autoridade. Mas para a criança, o que fica é outra mensagem: perda de controle. No Japão, gritar é visto como um sinal de fraqueza emocional. Não porque os pais são permissivos, mas porque quem precisa gritar já perdeu o comando da situação. A criança não aprende respeito. Ela aprende medo ou resistência. O grito mostra que o adulto não sabe mais o que fazer. E a criança percebe isso. Ela pode até obedecer no momento, mas essa obediência vem do susto, não da compreensão. E com o tempo, ela se acostuma com o grito, que perde o efeito e precisa ser cada vez mais alto, criando um ciclo de estresse e desconexão. Muitos pais acreditam que a autoridade vem da hierarquia. Eu mando, você obedece. É uma lógica simples, mas falha. No Japão, a lógica é oposta. A autoridade nasce da coerência entre o que o adulto fala e o que ele vive. Se o adulto exige calma, mas reage com raiva, a criança aprende confusão. Se o pai pede honestidade, mas conta pequenas mentiras, a criança aprende que as regras não se aplicam a todos. O erro invisível é acreditar que as palavras têm mais peso que as ações. A criança está sempre observando. Ela não faz o que você diz, ela faz o que você faz. A autoridade não vem do cargo de pai ou mãe, mas da integridade que você demonstra no dia a dia. Então, o que é essa tal de autoridade natural? É quando a criança respeita sem precisar ser forçada. É uma obediência que nasce da confiança, não do medo. Pais japoneses não disputam poder com os filhos. Eles ocupam um lugar de referência. Eles são o porto seguro. A criança entende que os pais sabem o que é melhor para ela, porque eles demonstram sabedoria, calma e segurança. A autoridade natural não precisa de ameaças, como se você não fizer isso, vai ficar de castigo. Ela se sustenta na pergunta silenciosa: o que meus pais fariam no meu lugar? Essa é a verdadeira liderança. A criança obedece, porque confia na sua bússola moral, não porque teme a sua punição. É por isso que no Japão, educar uma criança começa educando o próprio adulto. Antes de corrigir o filho, o pai se observa. Meu tom foi adequado? Minha postura foi firme? Meu exemplo foi claro? A responsabilidade pela harmonia do ambiente é sempre do adulto. Se a criança está descontrolada, a primeira pergunta não é o que há de errado com ela, mas o que no meu comportamento ou no ambiente pode estar causando isso. Essa autoanálise muda tudo. A criança aprende muito mais com o que vê do que com o que escuta. Um pai que se controla ensina autocontrole. Uma mãe que fala com respeito ensina respeito. O comportamento do adulto vem sempre primeiro, e isso nos leva ao poder do exemplo silencioso. Pais japoneses ensinam respeito vivendo respeito. Eles não pedem educação, eles demonstram educação. Eles tiram os sapatos ao entrar em casa, falam baixo em locais públicos, agradecem pelas refeições, e a criança ela simplesmente absorve e replica naturalmente. É uma educação por osmose. Em vez de dar uma palestra sobre a importância de guardar os brinquedos, o pai simplesmente guarda os seus próprios sapatos no lugar certo, todos os dias. Em vez de gritar para o filho não interromper, ele escuta com atenção quando o filho fala. O exemplo é a ferramenta de ensino mais poderosa que existe, e ela funciona em silêncio, de forma constante e profunda. E falando em silêncio, enquanto muitos pais gritam para tentar controlar, pais japoneses usam o silêncio para ensinar. Não um silêncio de ignorar, mas um silêncio firme, presente, consciente. Imagine a cena. Uma criança faz birra no supermercado. Em vez de gritar ou ceder, o pai japonês pode se agachar na altura da criança, olhar nos olhos dela e permanecer em silêncio por alguns segundos, com uma expressão serena,
mas firme. Esse silêncio comunica muito mais do que 1000 palavras agressivas. Ele diz: eu tô aqui, eu vejo você, mas este comportamento não é aceitável e eu não vou entrar no seu caos. Esse silêncio quebra o padrão da briga, dá espaço para a criança se acalmar e mostra que o adulto está no controle de si mesmo. E quando é preciso corrigir? No método japonês, corrigir não é expor, não é envergonhar, não é diminuir a criança na frente dos outros. Corrigir é orientar, de preferência em particular. A conversa é focada no comportamento, não na identidade da criança. Em vez de dizer você é desobediente, o pai diz aquilo que você fez não foi correto. Porque a criança entende o erro sem perder sua dignidade. O objetivo não é fazer a criança se sentir mal, mas fazer com que ela entenda o impacto de suas ações e aprenda a fazer melhor da próxima vez. É uma correção que constrói, não que destrói a autoestima. E por que tudo isso funciona tão bem no longo prazo? Porque crianças educadas com autoridade natural desenvolvem autocontrole. Elas aprendem a regular as próprias emoções porque viram os pais fazendo isso. Elas respeitam as regras mesmo sem supervisão, porque entendem o porquê por trás delas. E, o mais importante, crescem emocionalmente seguras, porque sabem que são amadas e respeitadas mesmo quando erram. Elas não obedecem por medo de uma punição externa. Elas obedecem por uma consciência interna, por um desejo de fazer o que é certo. Essa é a base para formar adultos responsáveis, empáticos e autônomos. Então, como começar a aplicar isso em casa, hoje? Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com 3 atitudes simples. Primeiro, controle o seu tom de voz antes de corrigir. Respire fundo. Sua calma é o primeiro passo. Segundo, seja exemplo antes de exigir. Se quer que seu filho seja organizado, organize suas próprias coisas. E terceiro, use presença, não ameaça. Em vez de gritar do outro cômodo, vá até seu filho. Abaixe-se e fale olhando nos olhos. A autoridade não está no volume da sua voz, mas na força da sua presença e na coerência das suas ações. Lembre-se, a autoridade começa em você. Se esse vídeo fez você repensar sua forma de educar, deixe um like. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pais que, como você, buscam um caminho com mais consciência e conexão. Se inscreva para continuar aprendendo métodos reais usados no Japão para uma educação mais respeitosa. E agora um desafio. Escreva aqui nos comentários. Qual atitude você quer mudar a partir de hoje? Vai ser o tom de voz? O exemplo, o uso do silêncio. Você vai perceber, só de escrever e se comprometer, algo já começa a mudar dentro de você. Obrigado por assistir.